2 Timóteo, o capítulo 3. Essa palavra, irmãos, ela vai falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Então, imagine que essa palavra tem muito a ver com o nosso próprio mundo. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vai falar um pouquinho sobre características dos últimos dias. Uma coisa, meus irmãos, antes de ler esse texto, é interessante que a palavra de Jesus, tanto quanto a palavra dos apóstolos, é uma palavra que fala que nós somos a geração sobre quem nos últimos dias já chegou. É engraçado que quando Pedro, por exemplo, ele prega no livro, como diz Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ele cita uma profecia de Joel, que é uma profecia que anunciava eventos do fim, e ele fala como se nós fôssemos, porque de fato somos, essa geração que já experimenta o fim dos dias, o fim dos tempos. Mas alguém vai dizer, poxa pastor, mas ainda não aconteceu tudo aquilo que falam que vai acontecer. Mas irmãos, desde que Cristo veio uma vez, o reino de Deus já chegou até nós, e agora nós aguardamos a sua segunda vinda. Mas o fato é que muitas profecias se cumpriram e nós já estamos vivenciando os nossos últimos dias, sem sombra de dúvidas. Últimos dias, talvez não na nossa interpretação, porque para nós últimos dias, segundo a medicina, são os 3 últimos dias de alguém, ou último dia, ou último ano. Mas lembra, a lógica de Deus, do tempo de Deus, não é como o nosso tempo e nossa lógica. Então, esses últimos dias já têm durado cerca de 2000 anos, e nós não sabemos quanto mais durará. Bem, vamos ler o texto? 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, serão infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, homens reprováveis quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles egípcios. Essa palavra, irmãos, ela diz, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra, irmãos, eu repito, como já falei nas outras aulas, ela é curiosa porque, francamente, qualquer de nós aqui poderia se perguntar, será que os meus dias são mais difíceis do que os dias dos apóstolos? Será que para mim, na qualidade de cristão, é penoso viver minha fé como era penosa a vivência da fé no início? De fato, irmãos, a gente deveria dizer, claro, não. O mundo é muito mais fácil, a vida é muito mais cômoda, a vida é muito mais confortável. Jamais em qualquer... Irmãos, eu confesso para vocês que a hora que eu fico imaginando assim, já imaginou se os apóstolos entrassem nessa igreja e eu ficar embasbacado, falando, o que é isso, o que é isso, não, quanta coisa legal, que roupa legal, e eu ver todo esse conforto, essa estrutura, o povo chegando de carro, fazendo ligação pelo telefone, tomando água lá no bebedouro, com luz acesa, uma projeção na parede, diriam, isso é coisa do mal, coisa mágica, né? Não é de Deus. A vida nossa é muito cômoda e confortável. Mesmo a vida da pessoa talvez mais pobre hoje, ela pode ser mais confortável do que a vida
A nossa fé, ela não é colocada à prova com nenhum tipo de perseguição, como acontecia. Paulo escreveu nesse tempo, em uma época em que cristãos eram incendiados como velas, tochas humanas. Mas é interessante que Paulo, mesmo vivendo uma época muito difícil, ele vai dizer: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Alguém falaria: Paulo, significa então que está fácil? É fácil viver no tempo de Nero, então? O pior imperador romano, junto com, sei lá, Diocleciano, que veio uns séculos depois, será que é tão bom assim viver aí? Ele diria: não, aqui não é bom. Mas os dias ficarão difíceis. E quando Paulo cita isso, irmãos, é interessante que vocês vão notar no texto que Paulo não está citando o problema dos últimos dias associado à política e à perseguição. Paulo está falando sobre degeneração humana, sobre fracasso pessoal. Se Paulo fosse dizer com base nas circunstâncias, as circunstâncias dele eram muito piores do que a nossa povo lafaretense de 2024. Mas quando ele cita o que ele considera tempos difíceis, ele vai falar sobre como o ser humano fracassa em suas emoções, em suas reações, como que ele perde a excelência e como que ele renega a virtude. Ele diz: sobrevirão tempos difíceis, e agora ele explica, pois os homens serão, e ele começa uma série de explicações. Então, irmãos, percebam, a descrição de Paulo, ela não se baseia em nada de ordem humana, mas ele diz sobre o que os homens se tornarão. E aí sim, a gente poderia dizer: os anos provam que os homens perderam a excelência e a virtude. Os anos comprovam que os homens se preocupam menos com o que são, com as virtudes que deveriam ter. E Paulo então vai começar a explicar no versículo 2. Ele diz: os últimos dias serão difíceis, pois os homens serão egoístas. Irmãos, ego tem a ver com o eu. A ideia do egoísmo é quando o eu está em evidência. Eu tenho prioridade, tudo tem a ver comigo. Ele fala: os homens serão egoístas, avarentos. A avareza é o amor pelo dinheiro, é essa sede não só pelo dinheiro, mas por aquilo que o dinheiro traz. Irmãos, o dinheiro traz não apenas produtos, mas o dinheiro ele traz consigo uma ideia de superioridade. O dinheiro cria isso. Ele fala: os homens serão jactanciosos, é a palavra vaidoso, ou seja, pessoa que está ocupada com coisa frívola, bobagem, passageira. Irmãos, vê se a nossa sociedade é uma sociedade que corre atrás de vaidade. Às vezes, as nossas maiores inquietações são por coisas irrelevantes. É claro que nós queremos ser detalhistas, é claro que nós queremos o melhor, mas francamente, a impressão que dá é que às vezes nós estamos assim, muito preocupados com coisas tão pequenas, do que com coisas maiores. Exemplo. Às vezes a gente pega, assim, sei lá, um homem, vou falar coisa de homem. O cara vai trocar a roda do carro, o pneu do carro, porque ele quer um pneu com a faixa branca e não com um negócio preto. Aí tem um parente lá que ele poderia fazer uma benfeitoria ou visitar um parente, mas ele está arrochado porque ele gastou no cartão para trocar o pneu do carro só para ter uma tarja branca no pneu. Ou às vezes uma pessoa que trabalha para gastar o dinheiro dela com uma coisa que ninguém vê necessidade. Ou às vezes a gente não se contenta com uma coisa boa. Por exemplo, eu não posso ficar contente porque a etiqueta da minha calça não é uma etiqueta da marca top, embora é a mesma calça, mas não tem etiqueta chique. Aí eu tenho que sofrer porque eu quero a etiqueta. Ou porque eu estou lá em casa frustrado porque essa beirada aqui está feia. Tudo bem, nós vamos nos preocupar com detalhes, a gente quer o que é bom, irmãos. Mas olha como essa sociedade é supérflua, ela é vaidosa, ela se perde com o que é irrelevante. Paulo diz: os últimos dias serão difíceis, porque os homens serão egoístas, pensarão só neles. Os homens amarão o dinheiro e o que o dinheiro traz.
Os homens serão vaidosos, se preocuparão com vaidades, com bobagens. E ele diz, serão arrogantes, ou seja, ele tem assim, aquele sentimento de superioridade. E não apenas a arrogância, irmãos, não é só a superioridade que eu acredito ter, mas o homem arrogante, ele exterioriza ela. Ele fala, o homem só é arrogante porque ele fala com arrogância. Ele acha que é superior, ele bota a arrogância dele para fora, aquele sentimento que ele tem dentro de que ele sabe mais, de que ele tem superioridade, de que ele tem mais capacidade, de que ele se sente pelo menos superior, se não ao mundo inteiro, pelo menos a esse ou aquele, ele exterioriza com aquele jeito de falar, como se fosse o dono da razão e superior ao ouvinte. O texto fala que serão blasfemadores, irmãos. Blasfema aquele que profana, aquele que fala com falta de respeito daquilo que é digno de total respeito. A blasfêmia tem tudo a ver com blasfemar Deus, a palavra de Deus, mas a blasfêmia ela tem a ver, irmãos, com profanar tudo que Deus valoriza. E os homens blasfemam a Deus, blasfemam a vontade de Deus, blasfemam a família, as instituições de Deus. Os homens, eles zombam. E é curioso que a ideia de blasfemar, irmãos, é assim, quando tem alguma coisa que está numa parte alta da prateleira, assim, da estante, numa prateleira alta, os homens pegam aquilo e querem jogar lá para baixo, como se aquilo não tivesse valor. Você diminui algo que é digno e você quer baratear aquilo. E a nossa cultura tenta fazer isso. Por quê? Blasfemar é alguma maneira de tentar tirar o brilho daquilo. Se isso não vai acontecer para mim, mas esses blasfemadores da religião, eles só ganham de mim o meu eca. Mas na cabeça das pessoas mais novas, isso vai penetrando. E talvez daqui um dia os meninos vão olhar para a religião, para a moralidade, para o casamento, para o sexo depois do casamento, para a vida íntegra, e já não vai ter aquele brilho, não vai ser aquela coisa brilhante como era para mim, ou como era para alguns aqui, porque tanto blasfemaram que aquilo ficou meio opaco, meio fosco assim, e alguém já diz, não é nada, isso aí não é nada, bobeira. O povo do passado é que era muito bobo. Então, a blasfêmia trabalha nisso. Mas Paulo fala mais no 2, ele diz, os homens serão desobedientes aos pais. Olha que coisa, irmãos. Aquela cultura, o pai era altamente respeitado, o pai e a mãe. Vocês se lembram que na cultura dos judeus, o filho rebelde ele era disciplinado e em casos extremos ele poderia ser condenado à morte. Mas perceba, aquela cultura, os filhos eles aprendiam a respeitar, irmãos, e não era tipo o respeito da nossa cultura, um respeito muitas vezes duvidoso. Aquilo estava entranhado, porque na cultura ocidental, a gente acabou criando aquela ideia do tipo assim, eu respeito, mas essencialmente não faço o que meu pai falava. Porque a gente tem aquela ideia de dar uma desviada, não é assim que a gente tenta? A gente dá uma burlada. É da nossa cultura, mas não daquela cultura. Aquela cultura, a essência era, os homens, eles aprendiam a amar as instruções do pai. E a conservar o que o pai falava, mesmo longe do olhar do pai. E como a consequência era bastante grave, é claro que o medo da consequência também impunha isso. Mas desde cedo, as crianças amadureciam, os filhos desde novos acompanhavam os pais na sua tarefa, as meninas se tornavam mulheres muito cedo e os meninos se tornavam homens muito cedo. O filho do pedreiro ia aprender a ser pedreiro também, e o filho do pastor, ele também aprenderia a pastorear, e assim a cultura desenvolvia, e eles aprendiam a obedecer e a valorizar. Naquela cultura não tinha isso, mas hoje os filhos não obedecem, como também provavelmente muitos cresceram nesse ambiente de desobediência. A palavra fala sobre ingratidão, irmãos, no versículo 2. Na lista que já é péssima, fala sobre ingratidão. Ingratidão é talvez a coisa que Deus mais odeia. Gente ingrata pela vida, ingrato pela comida, ingrato pela casa, ingrato por tudo. Então, coração cheio de ingratidão.
Nada está bom. A gente não consegue falar assim, epa, olha isso, olha que vida que tem, que bênção. Não são poucos os filhos que falam, quero crescer, sair dessa casa. Essa casa é um inferno, essa vida é um inferno, isso aqui não sei o que, essa cidade é um tristeza, sei lá. Estou tentando evitar a palavra feia, irmãos, porque as pessoas não conseguem ter gratidão. A ingratidão, irmãos, é um problema, e ela cresce, irmãos. E creiam, acreditem em mim, a ingratidão é um negócio que propaga, porque tem uma coisa que eu presencio e que geralmente, sei lá, me entristece quando vejo isso no ambiente da minha família, né? É que geralmente nossos filhos crescem em ambiente de murmuração. Os adultos sentam à mesa e falam mal dos outros, eles falam mal da igreja, eles falam mal das pessoas, eles expõem o que é ruim, irmãos. Isso é opinião minha. Às vezes eu sentei na casa lá da minha família e eu tive que falar, ei, vamos parar com esse assunto aqui, as crianças estão aqui. Porque imagina, se eu chegar lá em casa e falar mal da igreja, falar mal do culto, e falar mal do pastor, e falar mal da professora, aí domingo eu pego o menino e falo que ele tem que ir na igreja. Ele fala, mas para que eu vou na igreja? Se meu pai fala mal, se está ruim, entende? Irmãos, é assim que a gente faz. Aí lá, criança, irmãos, entende tudo literal. Se eu falar assim, por exemplo, fulano falou uma palavra que me feriu, pega uma criança e vai falar, cadê mamãe? Onde que está o dodói? Vou fazer curativo. O ser humano é assim. Só que nós crescemos em ambiente de murmuração, nós murmuramos e não temos gratidão. Aí nossos meninos crescem também ingratos. Irmãos, gratidão significa não ser acomodado, mas significa ser contente. Afinal de contas, para pessoas que nasceram assim, peladinho mesmo, qualquer coisa que tiver pendurada em nós já é ótimo, não é verdade? Eu não tinha nada, ninguém tinha nada. Então, está ruim? Não está ruim, é claro que não está. Então veja, Paulo acrescenta, ele fala no 2, os homens serão irreverentes. Irmãos, irreverência é uma palavra que às vezes assim parece legal. Fulano é irreverente, lá no futebol, o jogador é irreverente, o menino lá na faculdade, na escola é irreverente. Dá a impressão daquela pessoa descolada, né? Mas o irreverente é aquele que não reverencia outro. É aquele que não tem reverência, irmãos. E olha, imagina alguém que não tem reverência. Não tem reverência nem por Deus, nem pelas autoridades, nem pela lei, nem por nada. Alguém que não é capaz assim de reverenciar como se fosse alguém em que todo mundo aqui reverencia o que é bom e ele fala, eu não, bobeira, não faço não. Parece legal, não parece? Mas isso é besteira. Irmãos, os homens serem irreverentes significa que são pessoas difíceis de aceitar algo que lhes é indicado ou imposto. E olha como que é ruim. Já imaginou, irmãos? Nós aqui, pais de filhos irreverentes, você tenta dobrar seu menino não dobra, você fala, tem que quebrar ele no meio, não é assim? Ou vou ter que, o que você faz? É duro, não é duro? Um ser humano que é irreverente, um funcionário, um cônjuge, sei lá, alguém que não tem reverência. O texto continua, veja, irmãos, falou egoísmo, avareza, vaidade, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão e irreverência. Chega no 3, fala desafeiçoados, pessoas que não têm mais afeição. Falta de afeição, irmãos, é falta de afeto, falta de coração que liga nas outras coisas. Imagina quando uma sociedade perde o coração, a capacidade de sentir afeição, irmãos. É um problema. Já imaginou se pouco a pouco os meus afetos são apagados e agora a única coisa que me liga com os outros é a obrigação e a razão? Já não há mais a ligação emocional, afetiva. Já era. Porque às vezes é o que acontece. Você fala, olha, alguém, imagina isso, uma pessoa que a sangue frio tira a vida do outro, ou que lesa o outro, ou que vê a dor do outro, e não consegue ter essa empatia, essa capacidade de se ligar. Você fala, puxa vida, irmãos, aí acabou. Se arrancar do homem o coração, sobra nada. E Paulo vê que os homens perderiam a afeição, e ele segue no próximo, quando fala,
Os homens serão implacáveis, irmãos. Olha, implacáveis. Parece assim que não tem como aplacar esses ânimos. Quando fala sobre algo que não pode ser aplacado, é algo que não pode ser estancado. Ou seja, pessoa quando tem uma fúria, uma ideia, um negócio, não há nada que pare essa pessoa. É tipo aquela pessoa que está tão movida pelo impulso, que você para na frente dela, você fala, não vai, e a pessoa é obstinada, ela está assim, dominada por um impulso que nada contém. Geralmente, irmãos, pessoas implacáveis e sem afeição, são pessoas que fazem os maiores estragos, pessoas que não conseguem olhar quem está perto. Quantas vezes, irmãos, a gente já ouviu relatos de filhos pequenos que tentaram proteger assim um familiar da agressão. Talvez um filho que tentou proteger a mãe do pai agressivo, fala, não pai, para. O pai, para talvez ir lá bater na esposa, passa por cima do menino, ou não está nem aí. Ou pessoas que a gente fala, para, não faz isso, não executa esse plano ruim que você tem, e a pessoa não ouve, não há nada que acalma. O homem, meus irmãos, quando eles se tornam implacáveis, é um perigo. Paulo diz, os homens serão caluniadores. Caluniadores, irmãos. É alguém que sempre tem uma seta, uma chama para lançar sobre o outro. É aquele que sempre tem uma palavra para lançar e para afetar. Sim, meu irmão? Eu queria completar a sua palavra aí, no tocante ao significado de implacável. É uma palavra tão ríspida, tão dura, no campo da justiça a seus olhos, torna-se algo tão perigoso. Eu vou falar algo aqui que vai levar para o campo da política, mas de maneira nenhuma sou partidário de algo de bem. O Alexandre de Moraes, quando tomou posse no STF, ele usou esse termo: a justiça do Aravan será implacável. Ou seja, será irredutível, será rigorosíssima. Porque, veja bem, pessoas que ele juntou naquele dia 8, que foi mais vandalismo do que praticamente igual, ele jogou todos numa gaiola só, e lá tinha uma pessoa que estava como turista, isso a empresa noticiou com muita naturalidade, essa pessoa estava doente e fazia uso de remédio contínuo. O advogado que pegou sua causa levou ao conhecimento dele, ele não deu liberdade. E essa pessoa faleceu na vida. Quer dizer, cumpriu religiosamente aquilo que ele prometeu. A justiça será implacável, doa em quem doer. Então, quando a gente vê, por exemplo, na nossa ortografia mais antiga, é bom que, até a gente fale uma coisa que eu gostaria muito, quando o nosso caso estiver bem afastado, comprarmos uma Bíblia de uma linguagem só, especialmente essa linguagem mais moderna, porque a nossa Bíblia de João Pereira de Almeida, se você olhar a linguagem dela, ela está bastante retorno. Determinado por destarte, eu tenho um texto aqui que eu esqueci de destarte. Destarte hoje seria dessa forma. Então, destarte hoje, eu acredito que a juventude não tem a menor noção do que significa dessa forma. Então, será dessa forma, destarte será assim, dessa forma será assim. Então, vamos pensar nisso com carinho. Um dia eu vou colocar uma Bíblia aqui, mas essa Bíblia não é para a gente levar para casa. É porque esse palavreado, né, irmãos, uma coisa que é surpreendente, que assim, de fato, a gente vai se conectando com palavras aqui que são fogo na roupa, né? Você fala o jactancioso, né? Você fala, poxa, palavra feia, né? Irmãos, uma coisa que o irmão Wilson citou, e é verdade, irmãos, quando nós somos implacáveis, ser implacável dá aquela impressão, assim, realmente de alguém que não olha o que está em volta, né? E olha que perigo, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo, ele dá demonstrações do que aqui nós já citamos. Avalie, irmãos. Vê se não é uma cultura egoísta, amante do dinheiro, vaidosa, arrogante, blasfema. Os pais não são respeitados, há ingratidão, falta de reverência, falta de afeto. Os homens são implacáveis. E Paulo fala, caluniadores.
Irmãos, a lei, ela tenta brecar ao máximo essa coisa de calúnia. Você tem aquela questão do direito de resposta, você tem uma série de coisas do tipo, você não pode ofender, tem que tomar cuidado, danos morais, é isso e aquilo. Mas, irmãos, pare para pensar. A gente avalia isso num âmbito maior, porque parece que muita coisa tem a ver com não ferir aquele que é uma figura pública. Mas a calúnia, ela está entranhada na cultura mesmo, no dia a dia. Alguém chega lá, imagina, irmãos, ambiente de escola, ambiente de amigos, o quanto tem calúnia assim, um falando para o outro, né? Expondo talvez um defeito físico, uma condição, algo que eu não posso mudar, ou aquelas acusações do tipo eu tenho e você não tem, que tem a ver com posse, ou quando alguém fala sobre o outro algo de que não tem certeza. Porque, irmãos, sejamos honestos, hoje nós propagamos muita coisa que eu não vi, mas que eu afirmo porque eu vi de fonte segura. E a minha tal fonte segura, totalmente segura, é que ela está falando de algo que ela ouviu de outra pessoa. E que às vezes fala de algo que alguém acha que viu. E aí, geralmente é assim, a gente pega um negócio e fala, está aqui, está bem desse jeito. Irmãos, a calúnia é um negócio muito perigoso. Porque hoje, a maioria das coisas que geralmente causam muito dano, partem daquele disse que disse, do eu ouvi, do fulano falou, do eu acredito que é, mas ninguém de fato, ou raramente alguém de fato viu, fala, eu vi. Alguém chegar e falar assim, não, eu vi, eu estava lá, eu estava atrás de uma árvore, lá fazendo uma caminhada, e eu vi que o fulano passou com a fulana, eu vi, ninguém falou, bem, talvez, irmãos, pode ser que hoje, muito do que se fala, vem de fontes que não são confiáveis, vem de gente mal intencionada, ou de gente que não tem bom juízo do que está falando, ou muitas vezes existem aqueles criadores de temas, de assuntos, bem inspirados pelo poder do maligno, que é bom em artimanha, para semear o que há de pior, e as pessoas acabam propagando. Cuidado, irmãos, a calúnia é um negócio bem perigoso. E eu falei isso em outras aulas. É perigo porque quando a gente fala uma coisa, aquilo pode nos ferir. Ontem, era um assunto entre nós lá, eu e Samira. Quando alguém nos calunia por algo, irmãos, que é bobagem, você que fala assim, Tiago, você fala, você é feio, você é cabeçudo, sei lá. Tem coisa que está resolvida para nós. Você pode falar que não liga. Mas todo mundo tem alguns complexos. E se você me caluniar no que mesmo que você não saiba que é um problema meu, aquilo vai me ferir. Porque tem gente que vem e fala para o outro assim, você fala assim, você é assim, assado. Se a pessoa não liga para aquilo, ela não está nem aí. Você fala, eu sou cabeçudo mesmo, minha cabeça é maior, eu sou mais inteligente que o seu, cabeça pequena. Mas se você falar de um negócio que me afeta, aí lá dentro aquilo me atinge. Irmãos, pode ser que todo mundo tenha um ponto fraco. E o problema da cultura que atinge é que às vezes, por brincadeira, alguém pega e fala assim, você tem orelha de abano, orelhudo. Eu falo, irmãos, sempre odiei isso, tenho muito medo disso. Mas tem gente que brinca. E talvez eu brinquei, mas o outro tem aquele problema. E ele vai para casa. Nossa. Aí aquilo causa um mar de coisas. E assim vai. Imagina, especialmente entre mulheres, que se agridem, que falam mal uma da outra, que criticam o cabelo uma da outra, ou a aparência. Isso causa muito dano, irmãos. A calúnia é um trem muito perigoso. Quando alguém levanta uma denúncia sobre a moral, o bom caráter de alguém, é muito perigoso, irmãos. A gente tem que ter muita certeza daquilo. Olha, esse é um fato. Eu falo porque todo mundo aqui certamente já foi alvo de calúnia. E é estranho que quando a gente é alvo dela, você fala, será que o que falam, ou de mim, ou do que eu suponho que eu fiz, será que alguém de fato viu? Será que alguém sabe? Será que essa alegação é verdadeira? Mas se é porque não falaram comigo, por que não se basearam nisso ou não? Só que alguém pega e joga-se numa lama. E elas não sabem se aquilo é verdade. E esse é um grande problema. Irmãos, eu não posso controlar o que vão falar de mim. O que eu posso decidir é que eu não vou fazer isso com os outros. E aqui é importante para nós.
Paulo diz: os homens perderão a afeição, serão implacáveis, caluniadores. O 3 fala sem domínio de si. Irmãos, um homem sem domínio, o livro de Provérbios fala que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. É uma pessoa que não tem proteção, não há nada que a freia. Irmãos, se nós perdermos o domínio próprio, aí nós perdemos tudo. Se todas as intenções que brotarem em mim não tiverem um freio, acabou, eu perco tudo. Os homens se tornarão cruéis, irmãos, inimigos do bem, homens que não têm mais, sim, respeito pelo outro, crueldade ao normal, pessoas inimigas do bem, pessoas que já não têm mais aquele sentimento de que a dor do outro, ela tem que me causar algum espanto, irmãos. Imaginou? A gente não conseguir, sentir a dor do outro, ou não conseguir mais ter assim tristeza pela tristeza que o outro está passando. Você fala, peraí, a crueldade, né? Eu não consigo mais, ver a morte, ver o sofrimento, ver a agonia, ver o desespero, e simplesmente aquilo já não me causa nenhuma comoção mais. Isso é cruel. No versículo 4, caminhando para o fim da lista, Paulo fala: os homens serão traidores. Traidores, irmãos, em todos os sentidos. Quando fala de traidor, não é apenas aquele que trai o cônjuge, mas é aquele que trai a confiança de qualquer outro. É aquele que quebra as alianças que fez. Os homens serão atrevidos. Quando fala sobre homens infatuados, é uma palavra semelhante, irmãos. Quando fala sobre alguém infatuado, é também uma pessoa cheia de si, pessoa prepotente, que não pensa, que não age com razão. Imagine, atrevimento, pessoa que não tem mais esse juízo, porque o final da lista está falando sobre pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que são inimigas do bem, pessoas afeiçoadas à crueldade, pessoas que traem a confiança, pessoas movidas por atrevimento e pessoas que têm esse espírito cheias de si. Paulo diz: os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Imagine-nos, quando o homem ama mais os prazeres e as coisas do que amariam a amizade com Deus. Olha isso. E o pior disso tudo é que quando Paulo chega no final da lista e ele coloca Deus na história, ele já citou diversas coisas que são ruins, mas quando ele fala sobre aqueles que preferem o prazer da vida do que a amizade com Deus, Paulo acrescenta um ponto dizendo: são pessoas que até têm a forma da piedade, mas não têm o poder da piedade dentro de si. É interessante que Paulo falar de forma e poder é como se fosse um contraste dizendo assim: os homens terão preferência pelos prazeres transitórios do mundo do que interesse em ser amigos de Deus, mas eles terão a forma, ou seja, se você olhar a embalagem é uma embalagem de piedade, mas o poder da piedade, a essência da piedade não está lá dentro. É curioso que Paulo está fazendo um contraste: tem a forma da piedade, mas não tem o conteúdo piedoso. Ou seja, tem o recipiente, mas lá dentro é vazio, lá não tem o poder, tem só a forma. Irmãos, aqui o assunto chega àqueles que estão em contato com Deus, pelo menos teoricamente, no sentido de que Paulo anuncia que no final dos tempos a sociedade ela seria marcada por pessoas que têm uma forma, algo lhes identifica como pessoas da piedade, mas dentro não há. Talvez seja a maneira como elas falam de si, talvez é a religiosidade, talvez é o ambiente que elas vivem, talvez é a roupa que usa, talvez é o título que dão para si, mas dentro delas não há de fato aquilo que tornaria real o que elas falam. Esse é o problema. Irmãos, a forma, ela pode se adaptar com
conforme o interesse. A mesma pessoa que pode numa segunda-feira se vestir de criminoso, na terça-feira se vestir de homem solteiro sendo casado, que na quarta pode vestir a roupa de homem rico de sucesso que passa pelos outros, pode no outro dia da semana fingir assim que é menino mesmo sendo velho, pode no domingo muito bem vestir a roupa de cristão. E a gente pode adequar conforme o interesse. E conforme se vê o elemento, você fala, mas ontem ele era isso, hoje é aquilo, e assim por diante. O poder da piedade precisa estar aqui dentro. A piedade, irmãos, é o respeito pelo sagrado. A piedade é a santidade. A piedade é a essência religiosa verdadeira. No versículo 6, Paulo explicou sobre esses homens dizendo, quando ele diz, no 5, pessoas que têm a forma da piedade, mas que negam ter esse poder dentro de si. A palavra de Paulo para Timóteo é, foge desses também. Olha que interessante, quando diz, foge também destes, é curioso porque Paulo está dizendo assim, provavelmente, um homem em sã consciência, ele foge do egoísta, ele foge do homem sem domínio, ele foge do cruel, ele foge do homem implacável, ele foge de uma série de pessoas, mas foge também do falso religioso, foge dele, porque esses são os que penetram sorrateiramente nas casas. Olha essa palavra, irmãos, são os homens que penetram sorrateiramente nas casas. Quem garante que não é na minha casa? Quem garante que não é, sei lá, na casa de alguém sem preparo, irmãos? Olha como que Paulo vê como uma palavra perigosa quando diz assim, o homem que tem a forma da piedade, mas que nega o poder, são pessoas perigosas porque entre esses falsos existem aqueles que penetram sorrateiramente as casas e cativam mulherinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões. Paulo está usando assim uma palavra para dizer que são aqueles homens que entram e acabam se aproveitando de mulheres vulneráveis, mas essa palavra não precisa se limitar a isso. Olha isso, irmãos, imagine, homens falsos, que têm falsa religiosidade, que entram e que pervertem. Eu afirmo, irmãos, que é preciso ter muito cuidado com quem nós vamos trazer para o nosso círculo. Preciso ter muito cuidado com quem vai entrar na nossa casa. É preciso tomar muito cuidado com toda pessoa religiosa. Nem todo mundo, irmãos, que fala em nome de Deus é de fato de Deus. Quantas vezes a história já provou que pessoas foram mandadas para uma reunião da igreja, ou para o catecismo, ou para um acampamento de jovens, ou para um evento. E quem estava lá? Estava o homem de bem? Estava o verdadeiro? Às vezes não. Homens que têm a aparência da piedade, a roupa da piedade, o traje da piedade, mas a essência não está lá. Pessoas que penetram a intimidade das famílias e que acabam cativando pessoas que têm vários conflitos e ideias e vontades dentro de si. Paulo usou uma linguagem, irmãos, provavelmente naquele dia devia acontecer isso. Homens que em nome da religião entravam para as casas das pessoas e se aproveitavam talvez da ingenuidade de mulheres talvez casadas, embora era menos provável, mas quando fala o termo mulherinhas sobrecarregadas, talvez ainda meninas ou aquelas virgens que não foram entregues a matrimônio, mas que já tinham sensualidade aflorada e que eles se aproveitavam delas. Paulo diz, são pessoas que ouvem sempre, que estão aprendendo, mas que jamais chegam ao conhecimento da verdade. Irmãos, imagine esse cenário, mundo caótico, no meio da igreja um cenário também caótico. Pessoas com forma sem conteúdo, pessoas que penetram na intimidade umas das outras e se aproveitam. Isso é um grande problema. Paulo diz, foge dessas pessoas. Pessoas que estão sempre ouvindo,
mas parece que nunca chegam a consumar o aprendizado que têm. A ideia, irmãos, você fala, estou ensinando, será quando que aprenderão? Essa é a palavra. Você tem a expectativa de que aquele aprendizado vai chegar a algum lugar, precisa chegar a algum lugar, mas Paulo diz, são pessoas que estão ouvindo sempre e parece que nunca alcançam aquele aprendizado. E Paulo conclui no versículo 8, e da mesma maneira, porque esses dois homens, Janes e Jambres, provavelmente eram magos oficiais, talvez até aqueles ilusionistas do Egito que resistiram a Moisés, Paulo diz, esses falsos religiosos também resistem à verdade. Paulo cita aqui uma coisa que nós não sabemos, né? O livro de Gênesis, ele vai falar que Moisés, o livro do Êxodo, né, irmãos? Que Moisés, ele foi combatido por homens da corte egípcia que contenderam com ele quando ele mostrava os sinais de Deus, ou quando ele falava a palavra de Deus. Ali na corte de Faraó havia homens que lutavam contra Moisés. Paulo disse, ainda hoje tem homens que resistem à verdade. Mas irmãos, imaginem, homens que alegam ter a verdade, mas que lutam contra ela. Paulo diz, homens corrompidos na mente, com fé reprovável, homens que não irão adiante. Aqui, meus irmãos, é um apelo sincero, né? A gente jamais vai encontrar gente perfeita e provavelmente nenhuma professora da escola bíblica é isenta de pecado, nenhuma professora do culto da noite, nenhum irmão que substitui aqui, eu não sou e nenhum de nós é. Qualquer alegação de santidade e perfeição ela é falsa. E talvez esse seja o maior fardo que a gente carrega, talvez a ilusão das pessoas de que não há erro e que nós somos proibidos de errar, porque erramos. E eu afirmo claramente que eu tenho diversos equívocos, assim como os que vêm aqui também têm, em etapas diferentes da vida, em áreas diferentes da vida, mas todos têm conduta reprovável, em algum momento ou em alguma luta que é contínua. Mas o importante, irmãos, é quando você pode olhar para alguém e falar, essa pessoa tem sinceridade, isso não é falso. Agora, o dia que você percebe que há desonestidade, que houve perda do respeito, que houve perda do temor, irmãos, aí há problema, porque é o que Paulo fala, há homens que têm a mente corrupta, homens que têm uma fé reprovável, irmãos, aí é um problema. Porque olha, uma coisa é uma pessoa que tem uma dificuldade, é alguém que está lutando com um negócio. Agora quando você pega alguém e fala, olha, essa pessoa tem uma fé reprovada, não tem fé, ou essa pessoa tem a mente corrompida, ela não ouve, nem ouve mais, essa pessoa combate, rejeita a verdade, é um problema. Paulo diz, essas pessoas não irão adiante, porque a insensatez delas será evidente publicamente, assim também como aconteceu com Janes e Jambres. Êxodo 7, capítulo 7, fala como que esses homens foram combatidos e envergonhados. Aqueles que são insensatos, irmãos, a insensatez vem à culpa. Eu acho que aqui é uma palavra boa para nós no seguinte sentido: a insensatez dos homens, irmãos, ela não pode ser ocultada. Uma pessoa insensata, a insensatez dela se torna pública em algum momento. Alguém que vive uma vida equivocada, o equívoco, ele parece que não consegue ficar contido. Em algum momento, aquilo tem vontade de se exibir e aparece. Talvez não aparece aqui no culto, na escola, aqui não, mas aparece terça-feira, quinta-feira de noite, ou lá no futebol, ou quando a gente está lá numa viagem, ou quando a gente está lá com os amigos. A insensatez do homem, ela parece que ela quer vir à tona para envergonhar. Meus irmãos, os últimos dias serão tempos difíceis. Não tão difíceis, porque a maioria de nós aqui nem veio a pé para a igreja. A gente veio de carro.
Você vai almoçar, quem não quiser fazer almoço, talvez até tenha um dinheiro, um cartão para comprar uma comida pronta. Olha que bênção. Vai tomar banho no chuveiro, talvez vai demorar até no banho, que é um crime. Você vai ver televisão. Imagina, irmãos, a vida nossa é fácil, externamente, mas os dias serão difíceis, pois os homens serão. Essa é a transição. E numa sociedade, irmãos, de homens egoístas, amantes do dinheiro, caluniadores, pessoas da fé com falsidade, tudo isso torna o mundo muito difícil. E aqui é o difícil para nós, irmãos. Porque imagine, habitar uma boa casa com uma esposa infiel, com um marido infiel, trabalhar num ambiente bom de trabalho, com boa remuneração, com pessoas cruéis, ou ser uma pessoa que não consegue viver bem porque está cheio de vaidade. Irmãos, assim é que Paulo descreve os últimos dias. Eu acredito, irmãos, que essa palavra ela serve para nós, talvez assim, vamos falar, para cuidar com os relacionamentos que temos. Irmãos, cuidado com os relacionamentos que tem, cuidado com as pessoas com quem convive, cuidado com quem leva para dentro de casa, cuidado com as pessoas de quem você recebe influência. Isso é uma palavra muito necessária, irmãos. Nem toda pessoa pode entrar na minha casa e nem toda pessoa eu vou ouvir. Nem todo mundo tem algo para me falar. Nem toda pessoa é boa para eu andar junto. Porque nem todo mundo vai falar o que é bom para mim. E nem toda influência vai acrescentar lá na criação que eu vou dar para o meu filho e para os meus filhos. Por outro lado, é necessário que eu cuide para que eu mesmo não me torne isso, irmãos. Quem aqui está imune de ser egoísta? Quem aqui está imune de não ter domínio próprio? De ser sem domínio próprio? Quem aqui, irmãos, não corre o perigo de viver atrás de vaidade? Quem aqui não corre o perigo de parecer assim, aquela casquinha de cigarro que você encontra presa lá no tronco da árvore? Você fala, uma cigarra. Você chega lá, a casquinha está vazia. E ser um religioso assim, vazio. Olha que loucura. É impressionante, irmãos. Olha isso. Ter a forma, mas não ter o conteúdo. Essa palavra, irmãos, tem a ver com cuidar de quem nos cerca, mas cuidar da nossa própria vida. Desejo que essa palavra, irmãos, seja bênção para o nosso crescimento, tá bom?